o Cruzeiro, João, o que acontece? Vamos lá. O Cruzeiro, ele teve hoje uma entrevista muito importante do Thiago Carpini ao Thiago Matar, e essa matéria está no nosso itatiaiasport.com.br, que ele fala do tamanho que seria receber uma proposta do Cruzeiro. Ele fala que seria realmente algo fundamental e seria um crescimento na carreira dele. Diz que a segurança do Juventude parte muito pelo fato de ter um contrato até o fim do ano, de ter uma multa, mas essa multa, João, o que sabemos é que a multa está aí na casa de R$1.200.000, ou seja, não é uma multa tão grande assim, você concorda? De jeito nenhum, né? A gente sabe da luta do Cruzeiro para reequilibrar suas contas, mas o Cruzeiro não vai deixar de contratar o técnico que quer, se quiser de fato o técnico, por causa de uma multa de R$1 milhão. E quero cumprimentar aí todo o time da Itatiaia pela matéria exclusiva. Acharam o Carpini e ele disse a Itatiaia praticamente o seguinte, se o Cruzeiro chamar, tô indo. Você sentiu isso também na fala dele? Eu fiquei com essa impressão também, não, um clube gigante, olha, o meu número não mudou, sabe? Tô aqui, nem o telefone tá aqui, hein, se quiser me ligar, tô à disposição, hein? É mais ou menos aquele cara, é o seguinte, a Gisele Bündchen tá ali, do outro lado ali da piscina, naquela espreguiçadeira ali, sabe me chamar, eu vou lá. Tô de bobeira aí, quem sabe... Não, mas você é casada, mas ela não me chama não que eu vou. Tá é mais ou menos isso, não foi? Ele já tá com advogado pra separação, já tá tudo pronto. Estamos com a fala dele aí? Vamos lá, pai? Vamos lá. Vamos trazer então a fala do Carpini, uma fala muito importante, você que está ouvindo a Itatiaia agora, ele responde se teve proposta, se não teve, como que tá essa conversa com o Cruzeiro, Carpini? Eu não recusei o Cruzeiro e eu não tive proposta sequer do Cruzeiro, então não tem nem como recusar porque eu não fui procurado. Eu até achei que o Cruzeiro tinha fechado com o Fernando Gago. Eu tive uma sondagem, não, tive uma proposta oficial do Santos, a gente iniciou uma conversa, mas por alguns detalhes, algumas exigências que eu fiz, eu acho que não vai acontecer, não vai acontecer, não vai. Sim. Acho que não seria o momento, na verdade, e já recusei, eu tenho um contrato com o Juventude até o final de 24, trabalhando na programação, montagem de elenco e vida que segue. Se eu falar pra você que o Cruzeiro me fez uma proposta, eu tô mentindo. E não teve nenhuma sinalização de que essa proposta pode existir, nada disso? Cara, sinalização sempre tem. Eu falei com o Paulo André umas 2 vezes, há umas 2 semanas atrás. Estava ainda na reta final do Juventude, ele mandou os parabéns pela reta final. Não sei se isso é uma sinalização. Uma sinalização, como eu te falei, eu sei que ele gosta da minha maneira de trabalhar e a gente tem amigos em comum, mas nunca trabalhamos juntos. Aí ia fazer uma proposta, não. Se eu tivesse uma proposta do Cruzeiro, talvez você não estaria nem me ligando aqui para perguntar, porque eu já teria talvez até resolvido ela, porque se eu tivesse hoje uma situação do Cruzeiro, com certeza eu viria de maneira muito positiva. Um time do tamanho do Cruzeiro, um projeto que tá caminhando, esse ano tiveram algumas dificuldades, mas no final conseguiu o objetivo da permanência. Agora acho que a cada ano a tendência é evoluir, é melhorar nesse aspecto. A condição de trabalho, conheço a cidade, conheço o clube, não tem como você falar não pro Cruzeiro, mas eu não tive proposta. Não tem como falar não pro Cruzeiro. 2 falas muito marcantes para mim. Uma é essa, não tem como não falar não pro Cruzeiro. Ou melhor, desculpa, não tem como falar não pro Cruzeiro. Isso. Né? E a segunda, se tivessem me chamado, talvez eu tivesse até resolvido. Talvez eu nem tivesse falando disso aqui. Então... Mas claro que isso só se o Carpini fizer uma proposta pro Cruzeiro. Eu não sei se o Cruzeiro quer. Até porque se o Cruzeiro quisesse de fato, teria procurado. Como ele disse, o Paulo André tem contato com ele, falou com ele alguns dias atrás, mas que o cara mostrou que tá doidão pra aceitar, tá, né? Passar pra dar mais meia hora que ele faz uma proposta pro Cruzeiro, ele não quis admitir, lógico, né? Acho que isso pesa muito, João, mas que conversou, né? O Cruzeiro conversou de forma remota, né? Forma online, com quem cuida da carreira dele, para saber detalhes de contrato. Ô, João, naquela vez que a gente trouxe essa informação aqui na Itatiaia, eu me recordo que ele tem uma valorização salarial com aquilo. Ele tinha um salário... Foi assunto de coletiva do presidente do Juventude na época. Se apega ao que eu tenho, que é o contrato. Só que ele soube da minha negociação com o Santos. E ele sabe também que a negociação não avançou por detalhes. Eu não achei que era o momento de fazer essa troca. O Santos tinha um ambiente turbulento.
A multa talvez se apegue a isso, mas a multa para o futebol é quase irrisória. Talvez a garantia dele, presidente, seja essa. Estou participando de reuniões no Juventude, de planejamento como o Gauchão, Copa do Brasil e Série A para 2024. Se amanhã, semana que vem uma proposta de um gigante do futebol brasileiro, como Inter, Cruzeiro, coisa assim, e me agradar, eu vou sentar para conversar e mudar a rota das coisas. Olha, mais 2 pontos a respeito disso. Primeiro, a fala aqui do nosso ouvinte, o Luiz Agrimar, dizendo o seguinte: pô, João Vitor, mas ele disse que está bem no Juventude e na cidade. Vou repetir a metáfora, a mesma coisa do cara que está casado, dá uma piscadinha de olho para ele, a Gisele Bündchen do outro lado da piscina, ele está casado, mas a boca balança, nem né? que ele não souber nadar, ele atravessa a piscina, João, tá louco. Sujeitinho balança, não balança? Pelo amor. Agora, vamos para o ponto mais importante. Primeiro, cumprimentar também nosso companheiro Thiago Matar pela matéria, belíssimo trabalho. Cada vez mais difícil conseguir esse tipo de declaração espontânea. Hoje as pessoas do futebol são muito blindadas, é muito difícil um profissional falar. Então, parabéns ao Thiago Matar pelo trabalho. E vamos para o mais importante. Repito, não sei se o Cruzeiro quer, mas o Pansieri trouxe a informação de que em vários momentos, há algum tempo, o Cruzeiro admira, respeita. Ele mesmo disse isso: ó, sei que Paulo André gosta do meu trabalho, fala comigo vez ou outra. É um bom técnico para o Cruzeiro? Você acha que ele é um técnico com qualidades, com virtudes para chegar e fazer um bom trabalho, Ali? João, o 23 dele foi praticamente de excelência, né? Porque se você for considerar o Campeonato Paulista, que até esse ano tinha 5 times na Série A, né? Agora tem 4 com a queda do Santos, um time como Água Santa, de investimentos modestos, chegar até a decisão, ganhar a primeira partida final do Palmeiras, né? E depois ele se transfere para o Juventude e pega a equipe na 18ª colocação e leva o vice-campeonato. Então o 23 dele foi muito forte. Fora que ele está acostumado a tirar mais de menos, né? Ele consegue pegar elencos que não são elencos tão fortes e extrair o máximo dessa rapaziada. Mas aí eu vou te fazer um outro ponto aqui, um debate aqui. Conheço bem a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro é uma torcida exigente. A torcida acostumada com grandes técnicos. Pô, passou aqui Emerson Leão no auge da carreira, Luxemburgo no auge da carreira, Filipão saiu do Cruzeiro para ser técnico da seleção. Alguns dos grandes técnicos do futebol brasileiro, do futebol mundial, passaram pelo Cruzeiro ao longo da história muito vitoriosa do Cruzeiro. O Carpini teria estampa para assumir o Cruzeiro? Porque isso às vezes pesa no futebol também. Às vezes o torcedor tem mais paciência com o cara com estampa do que com o cara que só é competente, que só é bom, mas que ainda não formou muito nome na carreira. Não é só o torcedor, não. O jogador, às vezes, né? O jogador que está acostumado a passar por esses treinadores, mais ou menos esse nível de treinadores que você citou, quando pega um treinador que ainda não tem, assim, não é um cara de renome, não é um cara com bagagem, às vezes ele tem um pouco de dificuldade para assimilar e tal. O que eu disse já em outras oportunidades é que a direção do Cruzeiro, diferente do que foi em 2023, tem que dar respaldo pro cara. Dar respaldo pro cara. Conhece o trabalho dele, confia nele, então vai dar sequência pro trabalho do cara. Vai sofrer pressão daqui ou dali, a gente não sabe como vai ser esse encaixe, é o maior desafio da história do treinador, que é jovem ainda, vai pegar o maior time da carreira dele, sem dúvida alguma, mas se a direção tem convicção, tem que dar respaldo, que é o que se espera do futebol profissional e que não aconteceu nesse ano. Então, eu acho que vai muito por aí, ó. Esse é o nosso treinador, ele tem autonomia, a gente confia nele e a gente vai com ele. Então, se demorar um pouquinho para engrenar e tal, não é aquela coisa do treinador que compra tempo com resultado, sabe? Que no Brasil tem muito isso, né? Você compra tempo... Tá para cair, ganhou um jogo, segura mais uma semana. Então, eu acho que depende muito da avaliação da diretoria. Agora, esse encaixe, João, não dá pra gente ter certeza, porque é o maior desafio da história desse treinador. Pansieri, mas e nos bastidores do Cruzeiro, da SAF? O que se diz, o que se pensa, o que se planeja no momento? João, o que se planeja no momento é abrir esse leque, né? A questão do treinador, do Fernando Gago, foram 2 assuntos. E agora, esse encaixe, João, não dá pra gente ter certeza, porque é o maior desafio da história
desse treinador. Pansieri, mas e nos bastidores do Cruzeiro, da SAF? O que se diz, o que se pensa, o que se planeja no momento? João, o que se planeja no momento é abrir esse leque, né? A questão do treinador, do Fernando Gago, foram dois aspectos. É importante ser lembrado, a gente está falando de uma empresa, né? É um clube que tem um formato de empresa, que tem conta para pagar, que não deve salário. O Cruzeiro vive um momento diferente. Você ressalta sempre isso aqui da parte administrativa do Cruzeiro. Então isso também incide. E um outro ponto é que o Chivas do México, João, entrou na parada. E aí pode pesar também uma parte financeira, um salário maior, uma forma diferente de trabalho, algo que balança o treinador para aceitar esse projeto do Chivas. Então, é o motivo do caso do Gago ter parado, né? Mas aí o Cruzeiro teve o Milito, não andou muito. O Pellegrino foi oferecido, né? Não andou muito até então. Será que vai ser retomada uma conversa com esse treinador que o Cruzeiro observou o currículo dele, até porque recentemente estava na Universidade de Chile e não teve o contrato renovado. Então são muitas expectativas em relação a esse treinador. E aí, João, não tem jeito. Dá uma bloqueada em saída de atleta, em chegada de atleta. Hoje nós trouxemos uma informação mais cedo, essa é verdade mesmo, a ideia do Cruzeiro. O Cruzeiro não conta com Wesley, não conta com o jogador. Isso cá entre nós, assim, com todo respeito, eu sempre busco ter muito respeito ao atleta, porque por trás ali do jogador tem o ser humano que tem família, que tem pai, que tem filho, que tem esposa, mas com todo respeito, mas não é uma má notícia pro Cruzeiro também, não. Não. Porque não é Bruno Rodrigues. Notícia que você trouxe ontem, provavelmente deixando o Cruzeiro. Isso é uma má notícia, porque é um baita jogador, foi o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. O Wesley, com todo o respeito que ele me merece, mas pelo que jogou no Cruzeiro, ele não é uma má notícia a saída dele. E se você avaliar pelo custo-benefício, aí que fica pior, né? Porque tem jogador que é barato, que recebe um salário que não é grande, que não é um grande investimento do clube, né? E aí, se ele não desenvolve, se ele não devolve pro clube, tudo bem. Mas se é um grande investimento, se é um grande salário e acaba não correspondendo, aí isso se transforma em prejuízo, né, João? O futebol, 16 milhões, né, João, nele. O futebol tem muito disso, né? Às vezes, você tem um jogador que você gasta muito, mas que rende muito. Às vezes tem o cara que você gasta pouco e rende muito. Mas também tem o cara que às vezes você gasta muito e não rende nada. Foi o caso do Wesley. O Cruzeiro fez uma aposta alta nele, gastou muito dinheiro e o rendimento em campo não foi bom. E aí essa proposta que chega é do leste europeu. Algum time que está também sendo guardado a 7 chaves, mas do leste europeu. E não é tanta novidade, João, porque a Rússia recentemente bateu a porta do Cruzeiro querendo o Wesley, mas ele estava numa fase melhor do que ele terminou o campeonato. E a Rússia estava numa fase pior, né? Tem que ver se o cara hoje anima ir pra Rússia, né? Aquela oportunidade não animou, né? Porque estava bem russa a situação, se é que você me permite. E aí, é um caso de empréstimo dele, é um caso de empréstimo do Paulo Vitor. Esses atletas não permanecem no Cruzeiro para a próxima temporada. Paulo Vitor, que veio, inclusive, do Valladolid, né, João? Não vai ficar. O Cruzeiro vai emprestar esses jogadores. E o Cruzeiro precisa, por exemplo, resolver a situação do Gilberto, que é um salário alto. A gente falou isso aqui na terça-feira, antes da mesa redonda. São situações que precisam ser resolvidas pelo Cruzeiro. Mas agora é concentrar, é debruçar os esforços para a contratação desse técnico, João. E não tá fácil o mercado de técnico. Tava vendo ali agora, ó. Agorinha, na ESPN, que o Renato Gaúcho tá numa queda de braço financeira lá com o Grêmio. Parece que a pedida dele para renovar, para aumentar o tempo de contrato, é uma pedida pesada, alta. Nós estamos falando do Grêmio, vice-campeão do Brasil, que vai disputar a Copa Libertadores, que tem no Renato Gaúcho uma grande referência, tem uma história bonita como jogador, como técnico, é um ídolo, e o Grêmio está com dificuldades. Não está fácil o mercado de treinadores no Brasil. Não tá. Com certeza não tá. No caso do Renato, ele nem precisa e nem gosta tanto assim de trabalhar, viu, João? Ele gosta mais de ficar ali em Ipanema, jogar o futevôlei dele, e ele tá trabalhando vários anos seguidos, que é uma coisa que ele não fazia na carreira dele. Ele sai do Grêmio, vai pro Flamengo, volta pro Grêmio, e aí pra ele, ele não tem problema nenhum em trucar, né, que a gente fala, né? Você joga coisa? Sim.
de trucar, de falar, ó, eu quero isso. Se ele tomar os 6 de volta, não tem problema nenhum. Nenhum, ele tá com a vida dele lá tranquila, tá feliz. Então, e o Grêmio vai ter muita dificuldade de achar, não só um treinador, hein? Um escudo pra diretoria, porque o Renato é o escudo pra diretoria. Tudo para e acaba ficando no Renato. E ainda o substituto pro Luizito Soares. Cruzeiro, então, dá uma olhada no mercado, mas quer resolver essa questão do treinador para dar um passo certo. E esse passo é um treinador que, pelo jeito, não está preso mais a um mercado sul-americano ou estrangeiro. O Cruzeiro também olhando para o mercado nacional, como essa questão do Carpini aí, que pode pintar uma proposta oficial pelo treinador. Muito bem, são 8h27, a gente não pode ter preconceito com o técnico brasileiro. O Brasil vive um momento difícil, mas sempre foi uma escola forte do futebol e sempre revelou boas pessoas. O Gago foi um baita jogador, mas o Gago tem um grande trabalho na carreira dele, que é o Racing. Então, se pode se dar uma oportunidade ao Gago, talvez possa dar uma oportunidade para alguém jovem que está começando aqui também. Se for um técnico estrangeiro, com musculatura, como história, cara que passou por vários times, tem uma grande trajetória, ok. Agora, se for para apostar em alguém novo, eu não vejo diferença em apostar no Gago e apostar no Carpini, sinceramente. Estou dizendo não da carreira, da trajetória do que o Gago foi como jogador, estou dizendo como treinador, que é o que a gente está analisando no momento. Carpini, que inclusive conhece mais o futebol brasileiro e assim, o treinador tem que ser bom, se ele é estrangeiro, se ele é nacional, se ele é de Marte, do outro planeta. E para provar isso, a gente teve uma invasão de treinadores estrangeiros no Brasil, nessa temporada, foi o recorde. E aí, se você pegar dos 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, 3 treinadores são brasileiros. O ganhador da Copa do Brasil, brasileiro. O ganhador da Libertadores, brasileiro. Então, assim, eu acho que tem coisa boa que vem lá de fora e tem coisa boa aqui dentro, como tem ruim, é dos dois lados. O cara tem que ser bom. Da onde ele veio não me interessa.